Olá pessoal, no nosso canal de Strava Física a gente vai estar falando sobre notação científica e vai estar resolvendo uma provinha que foi muito tranquila na parte de matemática, né? E na parte de física, pelo menos ao ver da maioria das pessoas da banca. E a prova do Enem de 2020, que foi realizada em janeiro de 2021, no meio dessa pandemia, nesta loucura, esta prova do Enem, que foi muito adiada e muito comentada. Vamos lá, pessoal. O que é a notação científica? Cara, quando a gente vê um número muito grande, um número muito pequeno, a gente logo se confunde, logo se pode entrar em algum conflito na cabeça, igual o nosso amiguinho aqui, né? Está meio conflitante. Para que a gente usa a notação científica? Para escrever números muito grandes ou números muito pequenos. A gente usa uma multiplicação por potências de 10. Essa multiplicação pode ser tanto com um expoente positivo quanto com um expoente negativo. A gente dá um exemplo aqui, bem básico. Se você tem 2 vezes 10 elevado a 9, a gente vai ter 2 seguidos de 9 zeros. Correto? Esse número, para a gente falar 2.000, 2 milhares, 2 milhares, 2 milhões e 2 bilhões. Para a gente falar 2 bilhões, às vezes fica meio conflitante a gente contar, né, as casas decimais. A casa dos milhares, a casa dos milhões, a casa dos bilhões. E então fica muito mais fácil a gente usar um número simplificado, como esse aqui. Porque a gente vai falar só 2 vezes 10 elevado à nona potência. E aí facilita até para falar bilhões, trilhões, números muito altos. E para números muito pequenos também, que a gente vai verificar futuramente que a gente vai ter números na área da física, na área da matemática, na área da financeira. A gente vai ter números muito pequenos e a gente vai trabalhar com potências negativas. O que seriam essas potências negativas? Vamos dizer que este 2 está multiplicando com 9. Com 10 a 9. Imagina se esse 2 fosse dividido por 10 a 9. Seria a mesma coisa que falar 2 vezes 10 elevado a menos 9. Porque esse expoente aqui, positivo, estaria subindo com o expoente negativo. Esse número aqui seria equivalente a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9. Esse número inteiro aqui. E esse número inteiro aqui, ele depois vai levar um outro nome, que a gente vai falar futuramente. Quando a gente vai fazer um número na potência de 9, usando essa notação científica, a gente vai precisar que este primeiro número seja um número de 0 a 9. Esse número é chamado de mantissa. Sabendo as casas decimais para a esquerda ou para a direita, a gente vai ter o expoente da potência de 10. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, vamos pensar.
Eu tenho o expoente para falar um valor numérico qualquer. Vamos lá. Pequeno. O que eu tenho de pequeno? Eu tenho o átomo. O que mais que eu tenho? Eu tenho as células. O que mais que eu tenho que é bem pequeno, que a gente fala bastante? Átomo, célula, energia. Energia, às vezes a gente usa a energia a níveis muito grandes e a níveis muito pequenos. O que mais que a gente pode ter muito pequeno? Massa. A gente pode ter massa muito pequena também. A gente utilizaria potências negativas. E grande? O que a gente tem de grande? A gente pode ter de grande temperatura. Pensa nas temperaturas dos planetas, na temperatura lá fora muito baixa ou muito alta. A gente tem o tamanho pode ser pequeno ou grande. O tamanho das coisas, a medida, o comprimento, o volume. O que a gente tem grande também? As estrelas, os planetas, ou seja, o universo. Uma coisa que a gente lembra muito bem do grande, a velocidade da luz. Vai falar de coisa mais acessível a nível de entendimento do que é uma coisa grande, é justamente falar sobre a velocidade da luz, que é muito mais prático falar na potência, na notação científica. Usualmente se usa uma nomenclatura específica para diversas potências científicas. A gente tem a distância do Sol na Terra, por exemplo, de 1,50 vezes 10 a 11 metros, ou cerca de 150 milhões de quilômetros. O tamanho típico de um átomo é 1 nanômetro, ou seja, é 0,000000001 metros. Como é que algumas são bastante usuais e a gente usa bastante em alguns concursos. Tipo, o fator elevado a 10 teria o nome de deca. O 10 a 3 é bem usado, que é o quilo. É o quilo do quilômetro, é o quilo do quilograma, é o quilo das coisas que a gente usa bem usualmente aqui no Brasil, na nossa região. A gente usa bastante essa potência de 10 a 3, que seria, no caso do quilo, multiplicado por 1000, seria tipo 1 quilograma, é 1 grama multiplicada por 1000. A gente tem o mega, que a gente usa muito no computador, o giga, o tera, que chegou aí bombando, né? Essa velocidade e essa capacidade de armazenamento no tera. A gente usa muito 10 a quinta também, que é o peta. E falando com as potências menores, a gente usa muito o deci, né, do decímetro, o sentido do centímetro, o mili, que a gente usa do milímetro, do miligrama, enfim, principalmente, né? A gente usa as potências micro, nano, que é o 10 a 9, né, que eu falei que é o tamanho típico do átomo, que o átomo ele é a nível nanométrico.
10 a 12, 10 a menos 12, que é o pico, que a gente usa também bastante. O que mais que a gente tem? A gente tem o fento. O fento a gente usa na química. O fento é importante na química em alguns cálculos de concentrações atômicas. A gente chega a usar o fento. E aí a gente vai seguindo a nossa aulinha. A gente vai montar aqui uma cadeia de observações sobre as potências de 10 e sobre as principais coisas que a gente conhece como potência de 10. O que a gente conhece como potência de 10? A velocidade da luz, por exemplo. Velocidade da luz. A velocidade da luz, ela é cerca de aproximadamente 299792450 metros por segundo. E a gente usa isso em notação científica como sendo como sendo 3 vezes 10 a... Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cada decimais metros por segundo. Se eu estou contando para a esquerda, da esquerda para a direita, eu tenho uma potência positiva. Eu estou reduzindo o número que eu estou falando para colocar ele multiplicado a alguma coisa. E se fosse ao contrário? Lembra que eu falei do tamanho do átomo? Tamanho do átomo: 0,1234567 8. Tá, vou aqui, 8. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Seria 1 vezes 10 em menos 9, que é igual a 1 nanômetro. Isso quer dizer que o átomo é a nível nanométrico. E o que a gente fala sobre o mundo nanométrico? Cara, a gente tem muita tecnologia que utiliza esse tamanho de matéria em nanoescala. Nanotecnologia é igual a nanoescala.
que seria essa escala a nível nano, podendo ser considerada menor ainda. Esse tamanho, que seria o tamanho atômico, ele conseguiria entrar nas moléculas, ele conseguiria ser utilizado na medicina e na indústria para modificar materiais, para modificar a dureza do material, para modificar a composição da matéria, né? Mudar a plasticidade da matéria, tornar mais maleável, tornar mais durável. Na medicina, principalmente ela é usada para diagnóstico, porque você pode associar alguma molécula para poder fazer com que ela descubra ela leve um medicamento para uma célula que está com problema. E várias aplicações mesmo para nanotecnologia a nível de ajudar a humanidade. Não só aquela ficção científica do estar numa navezinha dentro do corpo humano, dentro das células, não. Fazendo efetivamente que a entrega do medicamento seja a nível celular e que essa melhoria possa realmente estar sendo benéfica. E aí a gente vem para a nossa questãozinha do Enem sobre a nanotecnologia. Cada prova teve essa questão num número diferente. E essa questão ela diz assim: a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito na aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de: letra A, alta temperatura, alta pressão, letra B, alta temperatura, letra C, excesso de reagentes, letra D, maior superfície de contato, letra E, energia de ativação elevada, energia de ativação elevada. Vamos pensar o que eu falei sobre nanotecnologia. A partícula nanotecnológica ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Vamos pensar a nível celular. A célula seria maior do que a partícula nanométrica. Com isso, eu estou falando da célula porque fica mais fácil vocês visualizarem. Com isso, fica mais fácil da partícula passar pela barreira celular. Isso acontece também nas reações químicas. Você imagina uma substância, um líquido, e se você lançar as partículas nanométricas, rapidamente todo o líquido vai envolver a partícula de nanotecnologia, né? A partícula nanométrica. Com isso, eu vou ter uma maior superfície de contato desse reagente nanométrico no líquido, na superfície que a gente está, no material que a gente está trabalhando.
Por quê? Imagina, se eu tiver um pedaço grande de material, vamos dizer que aqui seria o meu reagente para eu encostar no líquido. Muito menos material vai encostar no líquido do que na partícula pequenininha. Na partícula pequenininha, nanométrica, rapidinho ela inteira vai ser envolvida pelo líquido. Rapidinho você vai envolver o líquido. Então a gente descobre que aqui seria a letra D. Vamos pensar nas outras alternativas porque elas não seriam alta pressão. Se eu tenho uma coisa muito pequenininha, nanométrica, sendo submetida a um espaço, colocada num local, eu vou aumentar a pressão daquele local? Não vou, porque é uma coisa muito pequena. Se fosse, coloquei uma coisa muito grande, confinada num local só, eu vou exercer uma pressão naquele local, sim. Mas uma coisa mínima, insignificante, o tamanho que vai interferir ali, entendeu? Alta temperatura, da mesma forma que eu estou dizendo. Eu só vou ter uma alta temperatura se eu tiver um catalisador para acelerar essa temperatura. Excesso de reagentes. Se eu estou com reagentes muito pequenos em nível nanométrico, eu não vou ter excesso de reagente. Eu vou estar usando materiais menores, então eu vou estar usando menos reagente. Elevada energia de ativação. Quando a gente está falando de reações assim, de mudanças de processos industriais através da catalisação das substâncias nanométricas, a gente não está modificando a energia do sistema, a gente está favorecendo uma reação através de um contato com uma coisa muito pequena. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar estudando, vamos continuar resolvendo essas questões do Enem para a gente estar estudando. E destrava física, curte o canal, acompanha nossas aulas, esteja sempre acompanhando nossos vídeos, se inscreva e vamos conseguir resolver todos os exercícios de todas as questões que mais caem nos concursos públicos, mais caem no Enem e destrava física.